Para a gente ir continuando, gente, eu vou já passar então a palavra e a apresentação para a Fernanda e para a Jéssica, que vão trazer um pouco a experiência ali dos distritos na implementação do apoio institucional para essa nova ferramenta aí, tá? E depois, quem quiser no chat, a gente vai deixar um tempinho, né? Ficou longo, né? O web, que são várias experiências, a gente quer também depois separar em pequenos videozinhos cada experiência aí para a gente divulgar. E vamos ter um material legal para trabalhar aí nas equipes. Então, Jéssica e Fernanda, podem seguir aí. Então, eu vou iniciar. Boa noite, eu sou Fernanda, sou enfermeira, trabalho no Distrito Sanitário Centro como apoio de informação. A Jéssica vai compartilhar a apresentação comigo. A Jéssica é do Distrito Norte, depois ela vai se apresentar. A gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência junto com os formulários eletrônicos que a rede veio implantando. Na verdade, Jéssica, você pode passar. A Jéssica que está com os slides. Vou passando aqui. Tá bom. Então, só a composição dos distritos, são 4 distritos sanitários, cada distrito tem uma coordenação, um representante, né? Alguém do apoio de informação, 3 apoiadores de território e administrativos. Então, essa é a composição de cada distrito sanitário. Eu trouxe aqui, então, só os centros de saúde e as equipes que cada distrito possui. O Distrito Centro tem 11 centros de saúde com 42 equipes. O Distrito Continente com 11 equipes e 11 centros de saúde e 32 equipes. O Distrito Norte com 12 centros de saúde e 37 equipes. E o Distrito Sul com 15 centros de saúde e 35 equipes. Na verdade, o contexto inicial é o que todo mundo vem falando, né? A gente já vinha num contexto de utilizar o celular, né, e o WhatsApp desde muitos antes, mas não com o contexto de fazer teleconsulta. Não tínhamos a teleconsulta para, né, no uso e não tínhamos essa demanda toda. Então, o contexto da pandemia. E aí, quando foi finalizando maio, e aí eu trouxe aqui o gráfico do covidômetro com o número do total de notificações. A gente começou a perceber, e as equipes vinham falando, e o número de casos vinha aumentando, e isso ia acrescentando as demandas nos centros de saúde. E aí a gente, junto com as iniciativas de alguns profissionais que estão aqui, né, colocando as suas experiências, principalmente, né, quem iniciou com essas planilhas e com esses formulários. Então, a gente começou, como que a gente vai poder ajudar, e esse foi o questionamento, apoiar e ajudar as nossas unidades frente a essa demanda nesse contexto de pandemia. E aí, a gente tinha a experiência do Marcos, lá no Saco dos Limões, e eu digo que todos os créditos são dele, e eu disse para ele que cada planilha que eu fosse replicar, ele ia ganhar 10 centavos, não deu para ficar rico ainda. E aí, a gente tinha a experiência do Luiz Fabiano, junto com o Henrique lá nos ingleses, a gerência de atenção primária, então, juntou todo mundo, juntou a experiência dos ingleses, Saco dos Limões, junto com os apoiadores de informação de cada distrito, e a gente foi conhecer essas experiências e a gente pactuou. Então, a gente vai oferecer isso para as unidades que ainda não têm essa ferramenta. E aí, cada distrito foi se estruturando da sua forma, e aí a gente foi aprender, porque a gente disse, as nossas equipes estão numa fase difícil, mas a gente vai tentar ajudá-los, né? Então, como que a gente faria? E aí o Marcos disponibilizou a planilha do acolhimento virtual, do teleatendimento, né? Essa primeira planilha do monitoramento do Covid. E aí, especificamente no Distrito Centro, no Distrito Sul, eu sei que cada um foi buscando o que tinha no seu território. E aí a gente
começou a fazer reuniões com cada centro de saúde, então apoio de informação junto com apoio de território. Marcamos reuniões virtuais com os coordenadores, em algumas unidades com as equipes, então de acordo com a realidade de cada centro de saúde, e a gente foi mostrando as planilhas e dizendo, olha, a gente tem isso e a gente pode oferecer isso para vocês, né? E aí, o mais interessante é que a gente precisou do YouTube, e eu digo que ele nos salvou, me salvou e salvou os apoiadores, porque a gente tinha algumas planilhas, mas especificamente o Distrito Centro, eu adotei as planilhas do Marcos no primeiro momento, mas as unidades demandavam coisas diferentes, né? Então eu tinha uma unidade que me dizia, Fernanda, eu preciso acrescentar uma demanda sobre a PEP. A outra dizia, não, mas eu já trabalho com receitas, eu preciso incluir a receita aqui. Não, eu quero monitoramento junto com o acolhimento. Enfim, a gente foi adaptando todas essas planilhas para a realidade de cada unidade, né? E aí, o Luiz Fabiano também compartilhou, e aí a Jéssica vai falar, porque o Luiz Fabiano treinou, capacitou a Jéssica para replicar as suas planilhas, e aí eu vou compartilhar com ela a fala para ela compartilhar a sua experiência. Então, eu sou Jéssica, sou enfermeira, sou apoiadora de território do Distrito Norte, né? Então, na mesma linha da Fernanda, vou falar um pouquinho da experiência de como a gente começou e a gente viu como ia ser promissora essa ideia, né? Nós, como distrito, a gente está no Centro de Saúde dos Ingleses, então a gente tem um contato maior com o Henrique e com o Luiz Fabiano. Então, a gente estava acompanhando essa movimentação deles com a tecnologia, com essa inovação e o uso dessa ferramenta, né, automática. A gente, como apoiador, que estamos lá direto no centro de saúde e acompanhando as equipes, né, com o uso da ferramenta e o aumento da sobrecarga, os desafios, né, que as equipes estavam tendo e ainda estão tendo para utilizar o WhatsApp e ter as respostas em tempo oportuno, né, para os pacientes. Então, a gente viu que essa ideia ia ser promissora e que a gente precisava implementar nas outras equipes também. Então, a gente iniciou fazendo uma reunião, né, com os coordenadores do distrito. O Luiz Fabiano veio, apresentou a ideia dele, mostrou como que funcionavam as planilhas. Posteriormente, eu e o Luiz, a gente sentou e ele me mostrou como que funcionava cada planilha, as configurações, os scripts. E aí eu repliquei para todas as unidades e aí a gente começou o processo de implementação, né, que é um processo lento, que eu digo, mas promissor, que eu acredito que futuramente aí todas as equipes talvez queiram adaptar e implementar também essa ideia. Então a gente começou a implementar nas equipes, indo nas reuniões de equipe das unidades, falando sobre as ideias com as equipes, médico, enfermeiro, técnicos, administrativos e agentes comunitários, mostrando, como nos ingleses estava sendo produtivo, estava sendo bom, né, trazendo essa ideia que os ingleses estavam nos ofertando. E aí a gente a gente tem uma planilha com todos os distritos também, de como a gente está agora, o andamento dos formulários em todos os distritos. Então, depois que o Luiz Fabiano me passou aí, que a gente começou também com as equipes, eu passei também com uma reunião para os outros distritos, como que funcionava cada planilha, para a gente também duplicar para os outros distritos e outras unidades que tivessem interesse. Esse seria um pouquinho da experiência. Eu só queria complementar que a gente iniciou com a planilha do acolhimento virtual, do teleatendimento, mas que a gente conseguiu colocar outras planilhas, né? E que, pelo menos do autocadastro, fez e ajudou muito. A gente vai poder ver alguns números que a gente trouxe, que o autocadastro evita fila, né? Evita que tenha mais um profissional que esteja lá mais um profissional que vá despender do seu tempo. Então, assim, quem está em teletrabalho consegue fazer e atender o autocadastro.
E outras coisas que a gente conseguiu fazer, por exemplo, a renovação de receitas, inserir na planilha do acolhimento. Então, a gente foi colocando tudo que a gente conseguia dentro de um único formulário. Por exemplo, ele começou com algumas perguntas simples, mas, por exemplo, eu consegui colocar se a pessoa quer fazer o autocadastro, se ela desejar fazer o cadastro, ela vai ter a opção de fazer o autocadastro ou de fazer contato com o administrativo pelo link direto do WhatsApp da recepção daquela unidade, né? E aí a gente colocou campos que, se ele quisesse renovar a receita, ele já poderia colocar alguns dados e aí a gente foi melhorando, assim, porque é criativo, como as equipes são criativas e elas têm demandas tão diferentes. É incrível ver, porque se hoje eu for olhar para as planilhas que eu criei, não tem nenhuma igual. O do Saco dos Limões não é igual ao do Córrego, que não é igual ao do Centro, que não é igual ao da Agronômica, né? Sim, cada uma tem o diferencial, cada né? um tem o seu Específico. diferencial. Que eu acho que esse é o nosso potencial, assim, da gente identificar o que é diferente em cada território. Acho que você pode passar, Jéssica. Daí, assim, eu trouxe só, vocês já viram, né? Enfim, esse é um dos primeiros que a gente fez, que é a solicitação de teleatendimento no Córrego, e ficou bem parecida a planilha do Saco dos Limões, né? Mas, assim, dá para ver a organização da equipe, e aí a gente colocou cores, né? Então, assim, eles pediram, Fernanda, mas se o paciente já foi atendido, a gente quer eliminar. A gente foi colocando cores, foi colocando nome de paciente, nome de profissional, e deixou isso mais rápido, mais automatizado, né? Você quer falar um pouquinho dos ingleses? Então, o formulário de acesso dos ingleses, assim, foi bem interessante, porque o Henrique vinha nos trazendo o que ele ia colocando de ideias e colocando de informações e orientações que muitas vezes eram necessárias e que os pacientes vinham e solicitavam pelo WhatsApp administrativo, WhatsApp das equipes. Então, ele fez esse compilado e colocou essas informações no formulário de acesso. Então, isso também ajuda bastante no processo do paciente. Quando ele acessa o formulário, ele tem diversas informações que, conforme a demanda dele, e ele tem acesso ali à carteira de serviços, né? Então, é bem interessante. E a questão das planilhas automatizadas, como a gente replicou já para todas as unidades, o único processo que o profissional precisa, né, para poder aprender a utilizar é só como realmente enviar e escrever, olhar a queixa, gerar por exemplo, do atendimento clínico, da queixa clínica, né, gerar a anamnese, então aprender a mexer ali no formulário de como fazer esse envio para o paciente, que é algo bem didático. Quando tu está no processo do trabalho ali, tu vai aprendendo e aprende bem rapidinho para como fazer. Então, não é um bicho de 7 cabeças. O bicho de 7 cabeças é só replicar, mas isso a gente já fez. E a gente também consegue alterar, ou se quiser, né, acrescentar algumas perguntas, diminuir ou reformular, a gente consegue fazer isso também, e é super simples e prático. Então, não é um bicho de 7 cabeças, é algo bem simples de se resolver e responder. Eu acho que esse é o cuidado que a gente teve, né, Jéssica? De oferecer para as equipes, e a primeira coisa que eles disseram, meu Deus, mais uma planilha, mais uma coisa que eu vou ter que fazer. E a gente dizia, não, calma, gente. A gente vai dar a planilha, o formulário, o link reduzido com Bitly, o QR Code, a gente vai dar tudo pronto para vocês. Vocês vão precisar utilizar. Eu acho que isso que foi das formas de aceitação, né, das equipes. Sim. De poder dizer, a gente está aqui do lado de vocês e a gente vai ajudar. E a gente foi aprendendo junto, porque foi um processo de aprendizagem. Daí a gente, como a Jéssica falou, a gente tem um compilado de todas as equipes, todas as unidades que estão utilizando quais planilhas, né? Então, das 49 unidades, a gente tem 28 utilizando o autocadastro, 26 utilizando esse formulário de
acesso de acolhimento virtual, né, de teleatendimento. 27 estão utilizando o formulário de queixas clínicas, 30 estão utilizando a renovação de receita, lembrando que essa renovação de receita, muitas vezes ela está dentro do formulário de teleatendimento, 39 estão com a planilha do monitoramento do Covid, 28 estão utilizando para marcação de consulta de vacina e 34 estão utilizando a da odontologia. E aí, eu trouxe só 2 modelos, a Jéssica vai trazer algumas unidades também, não vamos trazer todas, mas eu trouxe um exemplo do Centro de Saúde do Centro, que tem 4 equipes, num espaço bem pequenininho, bem reduzido, e aí iniciou o uso dos formulários lá em agosto, e aí já tem o autocadastro, 252 auto... Eu acho que travou, né? Pessoal, só vou pedir novamente para cuidar um pouquinho com o tempo. Então, eu vou dar continuidade aqui do centro, né? Teve, então, um resultado ali de 252 solicitações de autocadastro, 45 de odonto, 2.621 acessaram o teleatendimento, ali o formulário de acesso, e 402 a renovação de receitas. Quer dar continuidade, Fê? Será que estão me ouvindo? Sim. Sim? Tá. Vou passar aqui, você já tá? passar do centro. Eu trouxe do Córrego, que tem 2 equipes, já para 3. E aí, para o autocadastro, 50. Agendamento de vacina, eles começaram agora em outubro, com 32. 2.526 desde agosto para o teleatendimento e 228 de renovação de receitas. Então, trazendo aqui dos ingleses os dados deles, que foi a equipe a unidade que iniciou, né? Então, eles tiveram 7 equipes, eles têm 7 equipes de saúde da família, iniciaram com a ideia, então, de implantação em junho, já tiveram mais de 3.000 autocadastros, solicitações, mais de 1.295 agendamentos de vacinas, mais de 6.400 queixas clínicas que geraram tanto a teleatendimento, consulta presencial, orientações, mais de 3.700 renovações de receitas e 256 solicitaram também atendimento com odontologia. Então, os números bem expressivos e super bons, assim, para a gente ver, né? Do Santinho também, que tem 2 equipes, iniciaram lá em setembro, já também tiveram dados bem positivos, 393 de autocadastro, 577 de agendamento de vacinas, mais de 1.300 de queixa clínica e 385 de renovação de receitas. Uma coisa bem positiva que eu achei do Santinho, que eles fizeram uma reunião de equipe, conversaram sobre as planilhas, cada um fez os seus testes e eles marcaram uma data para iniciar com todas as planilhas. Então, foi bem positivo depois o início de todas as planilhas no mesmo dia, porque quando tu tem um formulário de acesso, esse formulário de acesso já te orienta também ao agendamento de vacina, a queixa clínica, então eles começaram a utilizar tudo no mesmo dia. Então, a gente, nas reuniões, são bem positivas, assim, as contribuições que eles me trazem. E da Vargem Grande, que também tem 2 equipes, iniciou em setembro, também já tiveram mais de 330 agendamentos de vacinas, 200 queixas clínicas e 134 de renovação de receitas. Então, o próximo passo, né, os próximos passos é a gente incentivar a rede a utilizar, né, todas essas ferramentas e trocar também essas experiências entre as equipes, que a gente vê que é super importante, né, a troca de experiências, porque ajuda tanto a incentivar o uso dessas ferramentas, como também ajuda a ter novas ideias, né, o que é essencial para fortalecer as nossas equipes aí, a nossa rede, né. E como desafios esse desafio de a gente tentar sempre fazer o possível de atender, né, nossos pacientes, devido à grande demanda assistencial, tanto agora na pandemia. E também a gente vê como desafio também as limitações que as ferramentas gratuitas também nos trazem, né? Tanto em questão de capacidade de armazenamento ou também a disposição de outras opções avançadas. Então, seria isso a nossa contribuição quanto distritos. Obrigada, gente.
Obrigado, Fernanda e Obrigada. Jéssica. Muito legal, né? A gente vê como o apoio distrital ele atua junto com a criatividade das equipes e como uma alavanca para as boas práticas poderem ser disseminadas de forma personalizada, né? Sempre em cada equipe na rede.